Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Vamos sentar, nos concentrar em Deus e abrir nossos canais para um nível superior. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretado segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde e se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como um princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras tomadas em sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tornar não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral,
essa em contradição, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar cada população de uma região, da população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade para as tornar mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esse trabalho, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguros e mais rápidos, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência, essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisas. É, pois, com razão considerada como um elemento de progresso. Então, na riqueza, precisamos saber usar bem os bens materiais, aplicá-los para o bem do povo e da humanidade. Assim, vamos refletir, porque a riqueza vem do trabalho. E temos as mãos, temos a mente para exercer nosso trabalho. Vamos exercê-lo com sabedoria. Concentremos-nos em Deus, pedimos que a luz bendita esteja conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. É dia 19, domingo. Sente-se, concentre-se em Deus nosso Pai, em Jesus, Mestre, amigo e irmão, em Nossa Senhora, nos anjos e santos do céu e da terra,